Olá, pessoal do terceiro ano, continuando a nossa biologia das plantas, ainda falando do último grupo das angiospermas, eu vou falar um pouquinho dos aspectos gerais. Então, vamos só relembrar, né? Por que esse nome de angiosperma? Porque é um grupo que agora tem a semente protegida por uma urna. Urna é essa que a gente conhece como fruto. Então, neste grupo, a gente tem a presença dos frutos, né? E a semente, normalmente, ela está dentro dos frutos. Certo? São plantas vasculares, então tem vaso condutor de seiva, apresentam sementes, flores e frutos. Lembrando que as gimnospermas não tinham flores e nem frutos, né? Elas têm flores vistosas justamente para chamar, atrair o agente polinizador, né, para ter a polinização e poder ocorrer a fecundação. Por isso a pouca dependência em relação à água, né? Por quê? Porque agora ela tem o agente polinizador que leva o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, não depende mais da água, né? E o fruto, que é exclusivo desse grupo, que vai proteger, a função dele é proteger a semente, e dentro da semente a gente tem um embriãozinho. Vamos falar de algumas partes da planta, né? Então, as angiospermas, ela tem a raiz. A raiz, ela serve para fixação da planta e também para armazenar nutrientes, como o amido, por exemplo. Então, olha só, esse tipo de raiz aqui, ó, essas duas aqui, elas são chamadas de raízes adventícias ou fasciculadas, ou mais popularmente a gente conhece como raiz do tipo cabeleira, né? Por que cabeleira? Porque se você observar, ela parece um cabelo. Na verdade, a gente tem aí a questão de uma raiz fina, né? Que surge aqui a partir da região do caule, e ela não se aprofunda no solo, tá certo? E ela forma então uma espécie de rede com raízes dos vegetais próximos, vai juntando aqui. E isso é importante porque vai garantir uma maior sustentação desse vegetal no solo, contribuindo para que não ocorra a erosão, tá certo? Esse outro tipo de raiz aqui, ó, que a gente tem aqui a cenoura, né, que é uma raiz, tá certo? A beterraba, né, é uma raiz tipo pivotante ou chamada de axial. Então, você vê que ela tem uma raiz, ó, central, aqui a cenourinha, que é a raiz central, chamada de raiz principal, e que tem um comprimento, uma espessura maior, daí de onde vão sair as outras ramificações. Você pode perceber que se a cenoura, ela fica muito tempo na geladeira, nela, como ela é raiz, começa a sair um monte de cabelinho, né? Então, por isso que é um tipo de raiz pivotante ou axial. Lembrando, então, que daí, como a gente tem raízes usadas na nossa alimentação, cenoura, batata doce, unaba, mandioca, beterraba, são raízes. Então, a gente come a raiz da planta. A gente tem o caule também, né? Então, o caule, a gente tem alguns tipos, eu coloquei só aqui alguns tipos de caule. A gente tem caule que também é usado na nossa alimentação, então, que são os caules subterrâneos. Por quê? Porque ele vai ficar lá embaixo da terra e ele vai armazenar os nutrientes, principalmente o amido. Então, a batatinha inglesa que a gente come, ela é puro amido. Ela é um caule do tipo que a gente chama tubérculo. A cebola também é caule, tá certo? E também armazena os nutrientes. E o bambu, que é um caule tipo aqui como, ó, tá vendo que tem esses gominhos, né? O bambu, a cana-de-açúcar que a gente come, também acumula reservas nutritivas, tá? O caule aéreo, que é aquele que vai ficar acima do solo, sustentação da planta. O caule aquático, que se desenvolve no meio líquido, aqui a gente tem a Vitória régia, e que ele também tem a função de absorver os nutrientes para que a planta faça fotossíntese. As sementes, então a semente que foi um grande salto evolutivo, né? Já dentro das gimnospermas, a semente ela é formada a partir do desenvolvimento do óvulo. Não posso esquecer disso. A partir do momento que o óvulo foi fecundado, formou-se a semente. Algumas sementes têm essa asa aqui que vai ajudar para o deslocamento, para que ela possa voar e ter uma maior probabilidade de quando encontrar condições, se fixar, né? E gerar uma nova planta, né? Lembrando que a função da semente é proteção e serve para dispersão
da espécie, tá certo? Aqui são as partes da semente, então o tegumento, a reserva nutritiva e o embriãozinho lá dentro. Por isso que a semente germina, porque ela vai usar essa reserva nutritiva. A partir do momento que acabou a reserva nutritiva, se ela não tiver plantada em terra para que ela possa ser autossuficiente, fazer fotossíntese, ela morre. Por isso que sempre a experiencinha do feijão, né? Põe o feijão no algodão, ele cresce, germina, ele desenvolve por uns dias. Acabou a reserva nutritiva, se ele não tiver na terra, ela não vai sobreviver. As flores são extremamente importantes e exclusivas das angiospermas, porque a flor é o órgão de reprodução. Então, reparei na minha plantinha, se tá com flor, a flor então não é só enfeite que a gente usa para ornamentação, né? Mas ela é importante porque a flor ela vai servir como órgão de reprodução da planta. Então, se tem flor, eu sei que vai ter reprodução e posteriormente a questão da formação do fruto e da semente. Quanto mais colorida, quanto mais néctar, quanto mais vistosa, ela vai atrair os agentes polinizadores, os insetos, os pássaros, né? Tem até morcego. Então, aqui nesse exemplo, foi colocada uma flor que a gente chama de hermafrodita. Por que hermafrodita? Eu vou falar bem simplesinho, que depois eu vou fazer uma aula só especificamente sobre isso, que tem muita coisa para a gente abordar. Tá? Então, aqui, ó, o gineceu, chamado de pestilo, que é a parte feminina da flor, que eu reconheço aqui, ó, nesta, deixa eu ver se eu faço de outra cor aqui, nessa regiãozinha aqui, ó, vamos ver se aparece, aqui, ó, essa região aqui é a minha parte feminina, tá? Então, o gineceu, ele é composto dessa estrutura aqui em cima, que é o estigma, o estilete, que é esse cabinho que leva até o ovário. Então, quando eu abro uma flor como essa que é hermafrodita lá dentro, eu consigo ver os óvulos dentro dela, que estão lá dentro do ovário, tá certo? O androceu, que é a parte masculina, então o androceu é constituído dos estames, né? O estame é formado dessa região onde é o grão, onde tem antera, que quando você passa a mão na antera sai o grão de pólen, que é o gameta masculino, sustentado pelo filete. Então a gente costuma dizer que o filete mais antera, eles formam os estames, que é a parte masculina da flor. Como eu disse, essa é uma flor hermafrodita, então ela mesmo pode se autofecundar. Tem planta que ela só tem a parte feminina, tem planta que só tem a parte masculina, então dela depende do vento ou do agente polinizador, tá? O perianto, ele é constituído pela copa, pela corola, que são as pétalas da flor, tá? Então, a partinha colorida. E o cálice, que são as sépalas, essa partinha verde que é embaixo das pétalas da flor, tá certo? Aí a gente tem aqui embaixo o eixo floral, que é essa região bem embaixo do ovário aqui, o nectário, que produz que nem o melzinho, e o pedicelo, ou chamado de pedúnculo, que é o cabinho que liga no, como que fala? Nos ramos da árvore, tá certo? É importante você tentar esse nominho aqui, pedúnculo, pedicelo, porque quando a gente não tem um fruto verdadeiro, normalmente a gente está comendo essa parte aqui que ela vai se desenvolver, tá certo? Muito bem, e os frutos? Super importante, isso adora cair em vestibular, né? Quem são os frutos verdadeiros? Na verdade, quando a gente come um fruto verdadeiro, você está comendo o ovário da flor que se desenvolveu. Então, lembra do desenho anterior? Aquele ovário aí é fecundado os óvulos, vai perder as pétalas, as sépalas, vai morrer, e esse ovário, por uma indução hormonal, ele vai se desenvolver e vai formar o fruto e vai abrigar a semente lá dentro, né? Então, a função do fruto para a planta é a proteção da semente e serve para a gente como fonte de alimentação. Então, por exemplo, o tomate é um fruto verdadeiro, porque o tomate ele se originou do ovário desenvolvido da flor. Então, a terminação, vamos dizer assim, o termo fruta é quando são os mais adocicados que a gente costuma dizer, mas na biologia o fruto verdadeiro é aquele que se origina do ovário da flor que desenvolveu. Então, aqui, ó, sendo bem rapidinho, a semente, né, ela é formada do quê? Então, desta região aqui dentro, deixa eu mostrar de vermelhinho, que é o endosperma, o embriãozinho que tá aqui dentro e que vai crescer, e o tegumento, que é esse revestimento aqui, tá? Aí a gente tem as partes da semente, então, o pericarpo, que ele é formado do endocarpo, então essa região que é mais para dentro, por isso endo, meso,
que seria a região do meio do fruto, né? E o epicarpo, onde tem a casquinha aqui, tá certo? E quem são os pseudofrutos ou os falsos frutos? Então, você já tem que ter em mente, o fruto verdadeiro é o ovário da flor que se desenvolveu. Quando não é o ovário que se desenvolve, que é uma outra parte da planta, normalmente o pedúnculo, né, ou o pedicelo, que ele cresce e a gente se alimenta dele, aí a gente tem o que é chamado de falsos frutos ou pseudofrutos, que são formados de outras partes da flor que não seja o ovário. Então, o morango é um pseudofruto múltiplo, cada fruto verdadeiro são os pontinhos do morango. O caju, o fruto verdadeiro é a castanha de caju, que a gente acaba comendo também, né? A castanha de caju, que depois ela é torrada, né? E é muito saborosa. Mas quando você come essa partinha do caju, você não está comendo o fruto verdadeiro, você está comendo um pseudofruto, tá certo? Aí a parte de reprodução, eu vou explicar mais calmamente numa outra aula, porque ela é mais rica em detalhes e ela merece uma atenção especial. Por enquanto, você precisa se atentar a esses pequenos detalhes e saber esses conceitos aí, tá joia? Um grande abraço e até a próxima aula.